Dançando pela rua, feito um pássaro que canta. Em nome da Câmara Rio-Grandense do Livro, eu agradeço a presença de cada um de vocês em mais um evento da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Muito obrigada. Esse evento é uma parceria com a SPPA, Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que mais uma vez, junto da feira, parceiros, amigos de várias feiras, e novamente agora temos esse belíssimo evento. Vou passar a palavra, portanto, para a doutora Denise, que vai dar início ao evento. Eu posso deixar vocês? Boa tarde a todos. Como a Sandra, nossa querida amiga incansável da Câmara do Livro, que tem nos acompanhado a tantas feiras, já falou, essa parceria da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre com a Câmara do Livro nas feiras do livro já dura 18 anos, está fazendo maioridade e nos dá muita satisfação. Nós, da revista, através do ciclo da revista, estamos sempre presentes e através de diversas temáticas, podendo conversar com a comunidade, conversar com a cultura, conversar com a arte, e, enfim, e ver se dessa conversa sai samba, sai poesia. Hoje vai sair poesia, desejamos. A psicanálise, de um jeito muito diferente, mas também muito parecido, ao mesmo tempo, está acostumada a habitar esse universo de linguagens primitivas que nós vamos encontrar hoje aqui, através da poética do Manuel de Barros. Esse espaço de nadezas, de abismos, de palavras, memórias e objetos que às vezes ficam ali no cantinho, sentadinhos no cantinho da alma, esperando para ganhar sentido. Ou, às vezes, esperando só deixar de virar dor e, quem sabe, virar poesia. Por isso que a escolha do Manuel de Barros, pela comissão editorial da revista, e aqui também agradeço a Lúcia, a nossa editora da revista, a Karine, secretária, que nos ajuda incansavelmente nesses eventos já há algum tempo, enfim, e toda a equipe, o empenho e é uma alegria que foi compartilhada desde o início da concepção desse evento. Então, se alguém ficasse perguntando, né, o que faz uma sociedade psicanalítica num sarau de poesias do Manuel de Barros, eu respondo que faz o que tem mais gosto de fazer, que é viajar, navegar nas palavras, para tentar entrar em contato com a alma. Nós vamos começar apresentando o grupo que está aqui com a gente hoje. Nós estamos contando com a presença de duas professoras do Instituto de Letras da URGS, a professora Márcia Ivana Lime Silva, que também é doutora em Teoria Literária pela PUC, e a professora Cláudia Luiza Caime, doutora também em Letras pela PUC. Nós vamos poder curtir a poesia do Manuel de Barros através do grupo Amigas da Poesia, que conta com duas colegas da Sociedade Psicanalítica, a Alice Leukovics e a Carmen Queida, a Lisete Pezzi, a Beth Baldi, a Luísa Costa, a Verônica Alfonsin, a Laís Kinjnik e a Márcia, que também faz parte desse grupo. Nós vamos ter um auxílio luxuoso de dois músicos, a Gútia e o Tiago Ramil, que vão conversar com o Manuel de Barros. Eu estou de costa, né, Tiago? Tá legal. Estou atrás. Não é analista nem nada, ficar nas minhas costas. E eles vão conversar com a poesia, né, do Manuel de Barros
numa língua onde a música se transforma em desenho. E eu acho que a música dessa dupla é uma música desenho, uma música figura, e vocês vão curtir, vão poder aproveitar a beleza dessa conversa. E nós vamos ter também um vídeo feito pelo Leco Petersen, que vai também deixar falar a nossa emoção e reforçar a nossa homenagem a esse poeta e, de alguma forma, também a psicanálise. Vamos começar então com a Márcia, que vai nos trazer alguns dados da biografia do Manuel de Barros. Nós vamos começar contigo. Nós vamos deixar o filme depois, vamos deixar aquecer um pouco com a parte das ideias, e daqui a pouco a gente introduz as emoções. Uma boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. E estou mais na condição de amigas da poesia, né, que é a parte mais linda, né, é o texto literário em si. Então eu vou trazer só algumas informações a respeito do Manuel de Barros, até para a gente situar e tentar entender, né, um pouquinho da biografia desse grande escritor. Ele nasceu Manuel Venceslau Leite de Barros, mas o seu nome artístico sempre foi Manuel de Barros. Ele nasceu em 19 de dezembro de 16, então o que a gente está fazendo é celebrar, né, os 100 anos que ele faria em dezembro. E morreu em 13 de novembro de 14, faz pouquíssimo tempo, né, vai fazer 2 anos recém que ele morreu. Na história da literatura brasileira, ele normalmente é encaixado na geração de 45, junto com João Cabral, enfim, Murilo Mendes. Mas, na verdade, como grande gênio, ele extrapola qualquer rótulo que se queira dar a ele, né? Porque ele tem uma poesia, como vocês vão poder perceber aqui, que é muito única, né? Que se caracteriza a partir dele mesmo, né? Com o seu trabalho com a palavra e a relação com a natureza. Ele ganhou vários prêmios, ele ganhou o prêmio Jabuti 2 vezes, em 89 e em 2002, e ele tem uma obra vastíssima, né? Gramática Expositiva do Chão, Livro das Ignorâncias, o Livro sobre Nada, enfim, né? Só os títulos já são bastante significativos, né? Ele foi advogado, ele cursou direito, mas ele pouco exerceu do direito. E ele foi filiado ao Partido Comunista, bastante atuante no Partido Comunista, mas quando Prestes declara seu apoio público ao Getúlio Vargas, ele fica muito contrariado e sai do Partido Comunista e vai morar fora do Brasil. Ele fica 3 anos fora do Brasil, ele mora um pouquinho na Bolívia, um pouquinho no Peru e muito tempo em Nova York, que é onde ele vai estudar desenho, né? E aí a gente entende os desenhos, né? Que muitas das obras dele, das edições, apresentam desenhos dele mesmo. Ele estuda desenho e cinema também, tá? Quando ele volta para o Brasil, completamente desencantado com a política e não quer exercer a sua profissão de advogado, ele compra um sítio em Campo Grande, né, que é a terra natal dele, Mato Grosso, e desde então ele se dedica à criação de gado, né? Mas uma coisa muito interessante é que, embora ele tenha mudado de profissão, nunca abandonou a poesia, nunca abandonou a palavra, nunca abandonou essa relação da palavra com a natureza, e ele escolhe morar bem pertinho da natureza. Acho que era isso, umas informações mais gerais, só para situar vocês, e acho que a gente agora já pode passar para a parte que é a melhor, né? Que é a obra. Boa tarde a todos. Coube a mim o que um crítico literário norte-americano diz que é o trabalho do crítico. É um trabalho de eunuco. Está longe da criação. Então, desde o início da minha fala, eu quero pedir já desculpa para vocês por essa incursão, uma leitura da obra, vou tentar ser rápido. E vou trazer aqui para vocês uma reflexão que diz respeito a uma impressão que eu tenho da obra do Barros que me parece bastante significativa.
É uma poesia jovial. Acho que todos nós que o conhecemos, que o lemos, temos essa sensação que beira um pouquinho, lembra um pouquinho do Mário Quintana, essa jovialidade, esse olhar de infância que constantemente ela provoca em nós. Mas o que eu queria trazer para vocês é uma outra provocação, que me parece que a poesia do Barros, ela tem algo que a constitui, que eu chamaria de uma consciência lutosa. E aí eu queria trazer essa ideia do luto, dessa consciência da morte, esse momento em que nós passamos quando estamos em luto, necessário de uma aproximação muito grande com a morte para podermos voltar à vida, para podermos ver sentido novamente na vida, no nosso estar aqui. E essa ideia de uma poesia lutosa vem de um depoimento que o Barros faz numa das entrevistas que ele dá, quando ele conta de uma visita que o Guimarães Rosa fez ao Pantanal, e eles estavam caminhando no campo e o Rosa, eles estavam olhando a roça, e o Rosa perguntou se tinha muito tatu por ali, porque tatu estraga muito as roças. E o Manuel responde que sim, que tinha muitos tatus, que eles faziam muitos buracos por baixo do pau a pique, eles varam por dentro da roça, eles revolvem tudo e comem as raízes. Mas o remédio contra o tatu é formicida. Fura-se um ovo, bota formicida dentro e esquece ele largado no solo da roça. Rolinha passa por cima e nem liga, mas o tatu expurga. Vem e bebe o ovo, sente a fisgada da morte num átimo e sai de cabeça baixa, de trote para o cerrado, pensando na morte. Homem é igual. Quando descobre sua precariedade, abaixa a cabeça. Já sabe que carrega sua morte dentro, seu formicida. Essa é a nossa condição. Então, partindo um pouquinho dessa fala do Barros, me parece que há na poesia dele uma percepção muito grande assim, dessa precariedade, da finitude, essa consciência de perda, né, que o acompanha. Mas essa precariedade, ela também é uma percepção muito clara de um pertencimento à natureza, que é o próprio ciclo da vida, a ideia do morrer, do renascer, né? Como passagem mesmo, o homem como numa situação de passagem. Mas isso, enquanto consciência, o interessante é como que se manifesta na poesia, né? Na poética do Barros. E nós só podemos ver isso na palavra, naquilo que é o material mesmo do poeta. Então, é nesse lugar, vamos dizer, que a consciência lutosa se manifesta na poesia. E ele vai fazer isso principalmente trabalhando a indigência da palavra, a precariedade da palavra, a falta da palavra, aquilo que a palavra não é capaz, o quanto ela é não plena, vamos dizer assim. Nós poderíamos retomar uma ideia de palavra plena pensando do ponto de vista mítico mesmo, quando nós tomamos a palavra divina, a palavra de Deus, e Deus diz, faça a luz, e a luz se faz. Essa é uma palavra plena, essa é uma palavra que ao dizer, a coisa se manifesta. E na própria Bíblia, o Deus oferece para Adão o sopro, né, da palavra, a possibilidade somente de nomear. Então nós não temos a condição de, ao dizer a coisa ser, mas de reconhecer algo e dar um nome para este algo. Então, me parece que o Barros trabalha com esses elementos de uma palavra plena, de uma palavra que seria capaz de dizer em totalidade, e a precariedade mesmo, a impossibilidade da palavra dizer. E para mostrar isso, ele destitui aquilo que nós chamamos dos sentidos, ele destitui a linguagem da ordem do pensamento lógico que nós normalmente utilizamos para manifestarmos, né? E como é que ele faz isso? Ele faz
inventando novos relacionamentos. Ele faz com que a palavra comece a se enamorar com coisas que normalmente ela não enamoraria. Então, um sujeito e um verbo que necessariamente não estariam juntos, ou um verbo e um predicado que normalmente nós não colocaríamos junto. Ele como que põe a palavra em delírio, ele enlouquece a palavra, trazendo ela proximidades que normalmente nós não teríamos tão presente. Faz isso também com animismos, oferecendo para as coisas um papel humano e para o humano um papel de coisa. Também brinca muito com neologismos, criando né, situações como luava, coisas parecidas. E o que eu acho que é mais interessante nesse processo todo é que ele também provoca uma performance da linguagem. Ele transforma a palavra não mais em significação, como nós normalmente usamos, mas ele faz ela pura imagem. Num verso como, ao lado de um pardal, o dia dorme antes, qual significado a gente consegue oferecer para um verso desses, além de uma imagem? Ao lado de um pardal, o dia dorme antes. É pura imagem. Então, ele faz com que nós nos deparemos com essa dimensão mais performática mesmo da linguagem. E ele faz isso com 3 movimentos, assim, são os mais evidentes, tem vários, mas esses me parecem ser os mais evidentes. Primeiro, isso que eu já falei anteriormente, essa relação de pertencimento com a natureza. Então, o homem está em semelhança, ele está mas em semelhança no sentido mimético, daquele animal que se mimetiza a árvore, daquele animal que se mimetiza a pedra, né? Então, se oferecer semelhante à natureza, são imagens em que homem e natureza se juntam, né? E esse lugar de pertencimento da natureza também é um lugar que veicula potências originais, assim, no sentido de criação. Ali tudo pode surgir. É um estado em que a palavra se destitui da sua significação, que nós normalmente usamos, e fica vazia, pronta para se apegar, se assemelhar a qualquer outra coisa. E isso ele faz resgatando muito um olhar infantil, um olhar de criança, um lugar em que, uma espécie de memória aberta, eu diria, em que o tempo não é um tempo cronológico, não é uma infância no sentido do meu tempo de infância, mas é um tempo de pura intensidade, esse tempo da infância em que nós vivemos as coisas com mais plenitude, vamos dizer assim, porque nos entregamos a elas, né? Da mesma dimensão assim, desse tempo intensivo, também a infância ela desterritorializa a linguagem, né? As crianças elas muitas vezes não entendem o sentido das coisas ou de uma determinada palavra e usa ela em contextos que normalmente não seriam usados, né? Então, esse desviar de contextos, inutilizar a palavra é um elemento que está bastante presente por esse viés da infância. E por último, ele vai também se desvencilhar de todas essas inutilidades da civilização, esse mundo da ordem do capital, esse mundo da ordem da máquina, para um olhar voltado para as coisas que ele chama de desimportantes, mas que são justamente as coisas que possibilitariam essa originalidade, vamos dizer, para a palavra e para a linguagem. Então ele vai olhar para o resto do chão, ele vai olhar para o caco, ele vai olhar para os restos, ele vai olhar para os animais muito pequenininhos, como o caracol, a lesma, o gafanhoto. Ele vai olhar também para pessoas desimportantes. Habitam na obra do Barros bêbados, loucos, andarilhos, esses sujeitos que recolhem coisas que as pessoas deixam de lado, ou esses outros que têm uma lógica de pensamento e de expressão que não é a lógica de pensamento e de expressão que a sociedade entende como sendo a correta, normal. Então, essa desordem que ele colhe no olhar, nas pessoas, oferece uma interrogação para nós. Então, a obra dele acaba sendo uma poesia muito crítica, porque ela nos destitui e nos
nos obriga a ver as coisas, a olhar para o mundo de uma maneira diferenciada. De uma certa maneira, ele restitui uma certa virgindade para a linguagem, como se a linguagem pudesse, a partir daquele momento, dizer, expressar qualquer coisa. Então era essa ideia que eu queria trazer bem rapidamente assim, para vocês. A Márcia lembra um trecho de uma entrevista. Como a gente meio que desconstruiu nossa cartilha do tempo aqui, nós vamos ouvir a Márcia, nós vamos ouvir o Thiago, e antes de entrar o bloco de poesias das amigas da poesia, nós vamos fazer uma sensibilização aqui com o percepto sensível. Mas primeiro vamos seguir então essa sequência, Márcia e depois o Thiago. O Manuel de Barros, ele deu muitas entrevistas durante a vida, né? Ele gostava muito de falar sobre a sua obra, sobre o seu estar no mundo, enfim. Porque há alguns poetas, alguns escritores que não dão entrevista, não gostam, né? Mas ele gostava, ele dizia bastante. E numa entrevista à filha dele, a Marta Barros, ela pergunta para ele como é o seu processo de criação. E aí ele responde: como quem lava a roupa no tanque dando porrada nas palavras. A escuma que restou no ralo vai ser boa para o começo. Depois é ir imitando os camaleões, sendo pedra, sendo lata, sendo lesma. As palavras de nascer adubam-se de nós. Então, no meio da coisa, pode saltar uma clave ou um rato. Daí, a gente tem que trabalhar. O horizonte fica longe que nem se vê. Um horizonte pardo como os curdos. Também faz parte desse processo desarrumar a cartilha. Seduz-me reaprender a errar a língua. Eis um ledo obsídio meu. Dançando pela rua, feito um pássaro que canta. E descansa na minha sombra quando cansa da cidade. Eu nasci um pé de amora na praça da esquina da casa dos pais dela. Sou profundo no mundo, só gravidade. Desde sempre eu sempre quis dançar com ela.
mas a terra firme não solta. Até tento a sorvejo a culpa dos meus braços, a mora eu separo. Embaixo pra ela pegar. Vou pedir para o pessoal da casa, se é possível, apagar um pouquinho então agora a luz. Tudo ok lá em cima para a gente poder... Distâncias somavam gente para menos. Nossa morada estava tão perto do abandono que dava até para a gente pegar nele. Eu conversava bobagens profundas com os sapos, com as águas e com as árvores. Meu avô abastecia a solidão. A natureza avançava nas minhas palavras, tipo assim: o dia está frondoso em borboletas. No amanhecer, o sol põe glórias no meu olho. O cinzento da tarde me empobrece, e o rio encosta as margens da minha voz. Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade de pensar. Eu queria que as garças me sonhassem. Eu queria que as palavras me gorjeassem. Desenhos verbais de imagens. Poesia é a infância da língua. Sei que os meus desenhos verbais nada significam. Nada. Mas se o nada desaparecer, a poesia acaba. Eu sei. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Boa tarde a todos. Represento o grupo Amigas da Poesia e vou iniciar descrevendo de onde viemos. Somos um grupo de amigas de diferentes profissões que há mais ou menos 15 anos nos reunimos para enfrentar a vida através da literatura. Como pretexto está o texto, como fonte está a amizade. Desde que decidimos que nos dedicaríamos à leitura de poesias, criamos, entre aspas, uma metodologia que será, de alguma forma, reproduzida aqui. Lemos cada poema 2 vezes por amigas diferentes,
pois fomos nos dando conta que o impacto das diferentes vozes provoca diferentes reverberações, mesmo que as palavras sejam as mesmas. Gostaríamos que vocês pudessem também se entregar para essas reverberações, hoje aqui, nesta tarde de novembro, nesta feira tão cara a todos nós, porto-alegrenses, amigos da literatura. Não distribuímos as poesias por escrito para que vocês se deixem tocar pela escuta, mais do que pela escrita. Para que Manuel de Barros possa estar hoje aqui entre nós, iniciaremos com sua resposta numa entrevista. Aí o entrevistador: o senhor poderia fazer uma análise comparativa da poesia dos seus contemporâneos Cabral, Jorge de Lima, Murilo Mendes Drummond? Como conseguiu se livrar da influência de Rosa? Manuel de Barros: poesia está sempre no escuro regaço das fontes, seus arcanos. Desses grandes poetas que admiro e leio com devoção, eu não faria análise nunca, nem comparativa. Primeiro, porque não sei decompor. Segundo, não tem segundo. A grande poesia há de passar virgem por todos os seus estupradores. Pode ser amada, nunca analisada. Hoje eu fiz uma palavra, amanhecer entre aves. A frase não diz nada, mas tem um toque insujeito a comparações. O livro sobre nada. Tudo que não invento é falso. Tudo que não invento é falso. Tudo que não invento é falso. Sabiá com trevas. 9. O poema é, antes de tudo, um inutensílio. Hora de iniciar algum, convém se vestir de trapo. Há quem se jogue debaixo de carro nos primeiros instantes. Faz bem uma janela aberta, uma veia aberta. Para mim, é uma coisa que serve de nada o poema enquanto vida houver. Ninguém é pai de um poema sem morrer. O poema é, antes de tudo, um inutensílio. Hora de iniciar algum, convém se vestir roupa de trapo. Há quem se jogue debaixo de carro nos primeiros instantes. Faz bem uma janela aberta, uma veia aberta. Para mim, é uma coisa que serve de nada o poema enquanto vida houver. Ninguém é pai de um poema sem morrer. Livro sobre nada. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Sabiá com trevas. 13. Depende a criatura para ter grandeza de sua infinita deserção. A gente é cria de frases. Escrever é cheio de casca e de pérola. Ai, desde gema sou borra. Alegria é apanhar caracóis nas paredes bichadas. Coisa que não faz nome para explicar. Como a luz que vegeta na roupa do pássaro. Depende a criatura, para ter grandeza, de sua infinita deserção. A gente é cria de frases. Escrever é cheio de casca e de pérola. Ai, desde gema sou borra. Alegria é apanhar caracóis nas paredes bichadas. Coisa que não faz nome para explicar. Como a luz
que vegeta na roupa do pássaro. Livro de pré-coisas. Bicho acostumado na toca, ensega com estrela. Bicho acostumado na toca, ensega com estrela. Bicho acostumado na toca, ensega com estrela. Retrato quase apagado, não se pode ver perfeitamente nada. 5. Escrever nem uma coisa nem outra, a fim de dizer todas, ou pelo menos nenhumas. Assim, ao poeta faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer, acende os vagalumes. Escrever nem uma coisa nem outra, a fim de dizer todas, ou pelo menos nenhumas. Assim, ao poeta faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer acende os vagalumes. O livro sobre nada. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Retrato quase apagado, em que se pode ver perfeitamente nada. 6. No que o homem se torne coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja. Instala-se uma agramaticalidade quase insana, que empoema o sentido das palavras. Aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas. Coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. No que o homem se torne coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja. Instala-se uma agramaticalidade quase insana, que empoema o sentido das palavras. Aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas, coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. O livro sobre nada. Sou muito preparado de conflitos. Sou muito preparado de conflitos. Uma didática da invenção. 1. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A. Que o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção para túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. G. Qual o lado da noite que umedece primeiro, etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Para apalpar as intimidades do mundo, é preciso saber: A. Que o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. G. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc,
etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. O livro sobre nada. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada. Mas quando não desejo contar nada, faço poesia. encharcando cada grão de areia. Todos os barcos seus braços embalados aos seus passos, os marinheiros todos encantados, cheios de contos de falta não vai ter aos seus espaços, junto à água assim o ar é escasso, difícil respirar. Uma didática da invenção, 19. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz atrás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome
empobreceu a imagem. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás da casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Uma didática da invenção. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. O livro sobre nada. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse os nossos mais fundos desejos. A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos. Uma didática da invenção 7. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. Solta a burguesia, rola fofa do colibri, beija-flor e o canário na represa. Chora o vim gola de amuará, chora nego sabiá, liberto na natureza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. 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 É muito triste a vida do passarinho. Se ele vive longe do ninho, seu prazer não existe. Água e alpiste, é janta e é sobremesa. Solta a burguesia, rola fofa, colibri, beija-flor e o canário na represa. Chora o vim gola de amuará, chora nego sabiá, liberto na natureza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. O cantador, assim como um passarinho, quando ele vive sozinho, seu cantar é de pavor. Falta calor, na cama sobra frieza. Solta a burguesia,
burguesia, rola fofa do colibri, beija-flor e o canário na represa. Chora o vim-vim, gala de amuará, chora nego sabiá, liberta a natureza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. Solta a burguesia, rola fofa do colibri, beija-flor e o canário na represa. Chora o vim-vim, gala de amuará, chora nego sabiá, liberta a natureza. Passarinho na gaiola, quando canta é de tristeza. 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 Livro sobre nada. Não gosto de palavra acostumada. Não gosto de palavra acostumada. Não gosto de palavra acostumada. Aproveitamento de materiais e passarinhos de uma demolição. Passeio número 3. Raízes de sabiá e musgo subindo pelas paredes. Não era normal o que tinha de lagartixa na palavra paredes. Raízes de sabiá e musgo subindo pelas paredes. Não era normal o que tinha de lagartixa na palavra paredes. O livro sobre nada. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria. destilada em seu ninho, fortemente engarrafada pra ficar no armário todo empoeirada, num canto escondido, resto de um passado que é esquecido. Anda aqui, não vai quebrar. Encontrada com um sorriso, retomada com embaraço, digerida com esforço. Um daqui já vai quebrar no primeiro gole, inspirado no segundo gole, destemido no terceiro trago, afogado em seu próprio mel. Na mesa, restos de paixão,
saiu da casca sem querer. A vida toda por cumprir. O compromisso de nascer e sobreviver. A via ia feito um rio, feixes fosforescentes mil, liberando transbordar, ninguém por ali para enxugar. Quis se atirar pra ver onde chegava. Quis mergulhar sem saber nadar, solto no ar, sem o dever de respirar. Deixou levar chance que desperdiçou, pelo amor que não se completou, pela sorte que ele não tirou, pelo doce que ele não ganhou. Foi pelo peixe que ele não pescou, pelo adeus que ele não selou, pela vida quis se atirar pra ver onde chegava. Quis mergulhar sem saber nadar, solto no ar, sem o dever de respirar. Deixou-se levar. Matéria de poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar, na poesia ou na geral. O que se encontra em Ninho de João Ferreira? Caco de vidro, garampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como por exemplo, pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. As coisas que os líquens comem, sapatos, adjetivos, têm muita importância para os pulmões da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia.
Os loucos de água e estandarte servem demais. O traste é ótimo. O pobre diabo é colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas. Serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa ou escada. Tudo que explique a lagartixa de esteira e a laminação de sabiás é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem. Tem muitas repercussões, como um aljibe entupido de silêncio sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Aliás, é também objeto de poesia saber qual o período médio que um homem jogado fora pode permanecer na terra sem nascerem em sua boca as raízes da escória. As raízes da escória. As coisas sem importância são bens de poesia. Pois é assim que um Chevrolet gosmento chega ao poema. E as andorinhas de junho. De alguma forma, nessa mistura de poesia, de música, de arte, de sensações diferentes despertadas, né, por diversos estímulos e primeira voz, segunda voz, terceira voz, vinda da plateia. E que bom a gente poder entrar em contato com esse mundo meio estranho, com esse mundo meio inútil, criado pelo Manuel de Barros, mas tão cheio de riqueza quando a gente se permite viajar dentro da gente, né? Com essas imagens e cada um ir criando as suas repercussões pessoais. A gente tinha para oferecer, era isso, e a ideia é a gente poder conversar um pouco agora, ver o que ficou passando pela cabeça de vocês. E do pessoal também que estava falando, que estava cantando aqui, quem quiser falar, assim, fiquem à vontade. Eu não sei se a gente tem, se dá para levar um desses microfones. O pessoal se anima e tudo serve para poesia. Mato Grosso do Sul, tá? Eu morei lá e a gente teve a oportunidade de conhecer o Manuel de Barros, então foi bem legal. É que tem que dar uma invertidinha, senão não é Manuel de Barros, né? A pessoa ele tem que fazer uma liberdade poética, né, Márcia, que tu tivesse. Não, é que nem falar Rio Grande do Sul, a gente fala Rio Grande, só que existe o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? Realmente, aí faz diferença. Não quer contar para nós um pouquinho como foi tua experiência de conhecê-lo? Manuel, para quem conheceu o Manuel, para quem tem a oportunidade de conhecer a obra de Manuel Barros, é sempre um diferencial para quem gosta de escrever, ler ou viver o mundo da poesia. Eu tive a honra e a oportunidade de autografar meu primeiro livro para o Manuel Barros na casa dele, então foi um momento único, tão importante que até hoje me pergunto, eu não tenho nenhuma foto com ele porque eu fiquei estático. Não tirei uma foto com Manuel Barros, mas a vida poética dele, tudo que vocês contaram. Hoje eu moro aqui, mas eu morava lá até 2009. Mas tudo que ele produziu, que vocês falaram aqui, grande parte da obra dele, é algo extremamente interessante, porque ele dizia assim, dos amigos mais que conviviam na casa dele mais recentemente, nos últimos anos de vida dele, que às vezes ele dormia com uma palavra e tinha o prazer de acordar do lado dela e conviver com ela durante o dia e no final da tarde ainda fazer dela um poema. Era algo espetacular. Entre tantos poetas maravilhosos, mas o Manuel, eu creio que vai crescer muito, muito, muito a
agora que ele não está mais no nosso meio, mas o crescimento dele, eu creio que por décadas ainda vão descobrir muita coisa sobre o Manuel. Não é que ele deixou uma coisa escrita e inédita que vai ser lançada ainda, mas eu creio que o crescimento da obra dele passa muito por trabalhos espetaculares que fazem exemplo de vocês aqui hoje. Eu me chamo Renata e imagino como muitas pessoas muito felizes de poder estar aqui. Acho que a gente pôde ter uma experiência muito bonita e vocês atingiram muito mais do que o objetivo, porque acho que vocês nos tocaram assim, de uma forma muito especial nessa tarde de sol tão afetuosa. Eu me lembrei de um outro poema que, se eu não estou enganada, está no livro das Ignorâncias, em que ele diz, uma parte de um poema em que ele diz: poesia não é para compreender, poesia é para incorporar. Entender é parede, tente ser árvore. Eu acho que hoje vocês proporcionaram que nós nos tornássemos e vivêssemos essa experiência de ser árvore. E eu queria aproveitar e convidar todo mundo que agora em janeiro, no ITPOA, Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre, vai ter um curso de verão sobre poesia e psicanálise, onde se vai trabalhar com Manuel de Barros. Então estão todos convidados. Boa noite, eu me chamo Maria Carpe. Quero agradecer aos músicos, às professoras e ao grupo de Amigas da Poesia, que é uma coisa lindíssima o que vocês fazem. Eu não conheci pessoalmente Manuel de Barros, mas uma vez eu mandei o meu livro sobre as ervas, que ele também gostava das ervas, eu falava dos insos, dos entulhos, e ele me agradeceu. Maria Carpe, tu me deste uma palavra que eu não conhecia, insos. Ele ficou faceiro com isso. E depois ele fez uma carta muito linda, quando eu fiz A Força de Não Ter Força. Então isso aí eu agradeço muito, eu tinha uma amizade muito linda com ele. A gente não se encontrou pessoalmente, a não ser através da poesia. E a poesia traz a pessoa inteira. Obrigada por tudo, viu? Eu também queria dizer que foi muito lindo, né? Eu já conhecia as Amigas da Poesia, mas sempre é muito bonito ver vocês de novo, né? E tem sempre um ritmo diferente, né? As vozes, ali que a Alice falou, aparecem sempre de um jeito diferente. E hoje também achei muito bonito essa junção com a música, porque eu acho que vocês dois, os músicos, ilustraram, de certa forma, o que o Manuel de Barros diz na poesia. Porque tem esses ritmos, esses barulhinhos, não só a composição da música, fechou muito bem, né? Parecia assim que era uma continuidade. Então ficou muito bonito. Parabéns. Enquanto desloca o microfone, fiquei pensando, lembrando das repetições das gurias, ao repetir as poesias. A Anne agora comentou isso, e a beleza da harmonia das vozes aqui na primeira e segunda voz. E a gente, quando estava fazendo o ensaio, lembrou de uma máxima do Manuel de Barros, que também é uma máxima da psicanálise, que é repetir, 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 até fazer diferente. Eu sou Jussara, da Sociedade Psicanalítica, e eu adorei o que vocês fizeram aqui hoje. Foi uma experiência realmente maravilhosa. Eu acho que várias pessoas já falaram sobre isso. Eu só queria também trazer, porque eu acho que assim, nós temos uma pessoa aqui que inspirou muitos de nós. E quando eu estava vendo o filme e ouvindo a voz, eu tive a impressão, eu acho que é a voz do Dr. Pechansky, mas não pode ser a voz do Dr. Pechansky. Por que ia ser a voz do Dr. Fiquei me perguntando e me questionando, e no final eu vi
que era a voz do Dr. Pichanski, e que está presente aqui, e eu acho que sem ser um poeta, o Dr. Pichanski foi a inspiração de muitos de nós aqui e que nos trouxe conhecimento que até hoje eu me lembro da voz dele nas minhas costas, apesar de não ter sido meu analista, mas foi uma pessoa que me inspirou muito e eu acho que era uma homenagem que eu queria fazer. Além disso, eu adorei as músicas e eu queria saber quem são os autores dessas músicas, se são os próprios, que eu achei maravilhosos. Inclusive o CD do Thiago foi indicado para o Grammy de música latino-americana. A música que eu cantei com o pandeiro, que fala do passarinho, é de um amigo pernambucano, coquista, faz coco e moda de viola, que chama Diel Luna, que é um grande poeta também. As outras todas são composições do Thiago. Então no CD, quase todas estão no CD. Aproveito para falar então um pouquinho desse disco, né, que chama Leve Embora, meu primeiro disco. Eu conhecia um pouco da poesia do Manuel de Barros, mas eu me aproximei mais com o convite para participar e fui percebendo semelhanças mesmo, assim, bem importantes para mim, né, na forma de escrita. Então foi bem legal para mim esse processo todo. O meu disco, se tiver interesse, assim, ele tem na internet, dá para fazer download gratuito e tudo mais. Essas músicas são todas do disco. A primeira foi Amora, a segunda foi Suspiro, aí tocou... Como é o nome? Passarinho na Gaiola. Depois a gente tocou Cachaça e Casca. É isso. Eu só vou dizer que tem o disco disponível na internet para baixar gratuitamente e tem o disco físico também, quem se interessar. Eu não acho que o Thiago tem aqui para vender, então se alguém quiser, a arte gráfica está muito linda e tal, vale a pena. Também quero chamar a atenção para a beleza do filme que o Leco Petersen fez, né? Porque essas imagens com a voz do Dr. Pichanski dão um clima impressionante, assim, né? Como revela a poesia que está sendo dita através da imagem. Então também queria salientar o trabalho do Leco. Nós temos 2 minutos ainda. Quem ficou pensando em alguma coisa, ficou com vontade de falar, ainda não falou, a hora é agora. O Manuel tem, ele desconstrói e reconstrói. E estava pensando que ele não teve uma formação em letras, por exemplo. Ele fez direito e não sofre daquele mal que é o juridiquês, que normalmente os advogados têm. Assim, parece que ele deletou totalmente o conhecimento jurídico e reconstruiu de uma outra forma. Então, se as professoras de letras pudessem comentar alguma coisa sobre isso, sobre a formação literária dele, algo assim. Autodidata completamente. Os biógrafos contam que ele teria feito a sua primeira poesia com 13 anos, mas ele só foi, na verdade, encarar a poesia como algo importante a partir dos 19 anos, quando ele começou a fazer alguns poemas que saíram em suplementos literários. E então é autodidata completamente. Mas concordo contigo, tanto que ele abandonou toda essa vida, digamos assim, jurídica, mais acadêmica, né? A poesia dele é anti-acadêmica, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que ele foi buscar um contato direto com a natureza na sua fazenda, né? Criação de gado.
Eu acho que é interessante também ressaltar que ele era um leitor de poesia. Ele, nas entrevistas, ele cita e ele conversa com os grandes poetas brasileiros, não só brasileiros, como também ele era um leitor de filosofia, ele conhecia muito filosofia. Ele normalmente, nas entrevistas, cita filósofos, conhecia psicanálise, lia psicanálise também. Então, ele era um leitor inveterado. É interessante como isso aparece de uma maneira muito interessante na obra dele, porque não aparece de uma forma direta. Aparece desconstruído numa densidade, porque a poesia dele é muito densa. Não, numa primeira leitura não se mostra, mas ela é muito densa. E isso eu acho muito ligado também a essa formação. A nadeza dele não tem nada a ver com vazio. É uma nadeza bem recheada, né? De muito conhecimento, de muita reflexão, de muita arte processada ali dentro da cabeça dele, né? Isso também é uma coisa interessante. Quem escreve, quem é poeta, quem faz música, sabe que a produção, a criação é algo que implica em muito pensamento também, em muita reflexão e muito trabalho sobre a palavra, né? Eu acho que isso ele fazia. Eu gostaria de agradecer, em nome da Sociedade Psicanalítica, em nome da revista, em nome da Câmara do Livro, Rio Grandense do Livro, a presença de todos que estiveram aqui no palco, curtindo essa poesia e dividindo essa poesia de uma maneira tão intensa. Foram vários encontros muito emocionantes, muito caprichados. E queria agradecer a presença de todos aqui conosco hoje, de todos os nossos colaboradores, visíveis e invisíveis, mais explícitos, mais discretos, mas todos que contribuíram para esse momento tão importante. Uma boa tarde para vocês, uma boa feira e até o ano que vem, que com certeza a sociedade vai estar trabalhando de novo aqui na Feira do Livro. Um abraço a todos.